nós vamos para a lição de número 11, que tem por título Os Prejuízos da Mentira na Família. Nós vamos ver sobre, o texto base da lição se encontra em Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, onde nós vamos ver sobre Ananias e Safira. Tenho quase certeza que, se não todos, mas pelo menos a maioria, conhece a história de Ananias e Safira. Uma breve história, são pouquíssimos versículos, são 11 versículos, na verdade 10, quase 11 versículos sobre esse casal, mas que, como nós vamos ver hoje, apesar de ser uma história bem breve, bem curta, mas serve de aprendizado até os dias de hoje, e no que nós vamos falar hoje sobre a mentira da nossa família, sobre a mentira, a enganação, às vezes até mesmo a omissão dentro da nossa família, o mal que isso causa na nossa família, onde tem origem, o mal que isso causa. Como os irmãos sabem, nós estamos falando sobre família esse trimestre, a revista inteira é sobre família, sobre exemplos de família na Bíblia, exemplos bons, exemplos ruins. É sempre importante a gente lembrar que a gente aprende tanto com os exemplos bons quanto com os exemplos ruins, pelo menos deveríamos. Muitas das vezes nós não precisamos errar para aprender, a gente pode aprender com o erro dos outros. É que nós, como seres humanos, a tendência é que a gente sempre tenha que passar pela situação, a gente sempre tem que errar para poder aprender, muitos são assim. E como a gente sempre fala, não existe família perfeita. Nenhuma família na Bíblia foi perfeita, nem mesmo a família de Jesus Cristo foi perfeita. Se você olhar para a família de Jesus, José, Maria, seus irmãos, nem mesmo a família de Jesus foi perfeita. Certamente, se nós tivéssemos vivido naquela época, se nós tivéssemos intimidade com a família de Jesus, certamente nós encontraríamos uma ou outra coisa que é normal, que é aceitável, vamos dizer assim, porque, como nós já falamos, toda a família é composta de pessoas, todas as pessoas são pecadores, e porque são pecadoras, elas acabam pecando em algum momento. A própria palavra de Deus diz que aquele que não tem pecado, que diz que não tem pecado, é mentiroso. E como nós olhamos para a igreja é composta por famílias. A nossa igreja, a Assembleia de Deus Ministério em Berlim, aqui nós temos cerca de 50, 60 pessoas, não sei. Você tem aí por volta de 12 famílias, 13 famílias, às vezes até mais, se a gente pegar uma média. Então, uma igreja é composta por famílias. Assim como famílias não são perfeitas, não existe igreja perfeita. Tá? Então, como eu já falei, já falamos aqui algumas vezes, a ideia não é a gente passar um senso de santidade ou um senso de, faça como eu faço. Não, façamos conforme a Bíblia diz. Ok? Então, Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviam. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Bom, como eu disse, o texto base da lição, ele fala sobre, ele usa o exemplo de Ananias e Safira, que, como a gente leu, era um casal que frequentava, né, a igreja da época, vamos dizer assim. Aqui a gente está falando dos primeiros anos depois da ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, não existia igreja, não existia templo. As pessoas se reuniam em casas, as pessoas se reuniam em locais, não necessariamente uma igreja de fato edificada com uma placa na porta escrito Igreja de Jesus Cristo.
Esse casal frequentava esse lugar, e aí a gente vai entrar no porquê que eu estou falando frequentava. Ao que tudo indica, pelo que nós lemos, o material que nós temos desse casal não era um casal convertido, apenas frequentava a igreja. A gente vai entender o porquê, vai discutir sobre isso. Mas Ananias e Safira, então eles tinham uma propriedade, a Bíblia diz que eles tinham uma propriedade, eles venderam essa propriedade, esse terreno, essa casa, seja lá o que for, essa posse que eles tinham, eles venderam. E aí era costume da igreja primitiva, nós vemos isso também no livro de Atos, que quando vendiam alguma coisa, que todos repartiam o que tinham para que todos tivessem o mesmo nível, vamos dizer assim, a mesma coisa. Exemplo, todo mundo pegava a comida e levava para a igreja, para o local, distribuía a comida para que todo mundo tivesse o que comer e comesse a mesma coisa. Quando vendiam as suas posses, quando vendiam as suas propriedades, eles pegavam todo o dinheiro, levavam para os apóstolos, levavam para as pessoas, para os líderes daquela comunidade, e aí então era dividido aquelas posses para que todos tivessem a mesma coisa. Era uma prática saudável, uma prática que quiseram nós porque poder a gente sempre pode, mas quiséramos nós fazer a mesma coisa, seria muito bom. Nós vemos então o real espírito de comunidade e principalmente o cumprimento do mandamento de amar o próximo como a ti mesmo, que Jesus Cristo nos deu. É importante a gente refletir sobre isso, a gente pensar sobre isso, que amar ao próximo não é só ajudar quando ele precisa. Amar ao próximo é compartilhar com ele para que ele não precise também. Né? Então nós vemos isso na igreja primitiva. E aí, o que aconteceu com eles foi que Ananias e Safira vendeu essa propriedade. Quando Ananias chega para Pedro, para dar o dinheiro da posse que ele tinha vendido, ele mente sobre o valor. Ele diz que vendeu por um valor, a Bíblia não diz o quanto, mas no versículo 2 só diz: reteve parte do preço, levando uma parte e depositou aos pés dos apóstolos. A gente não sabe qual o valor, a gente pode dizer, sei lá, vendeu por 100 euros, ao invés de chegar e dar, vendi a propriedade por 100 euros, falou, vendi a propriedade por 50, 70, 20. A gente não sabe qual a porcentagem e realmente não interessa, o que interessa é o ato em si. Né? Mentiram parte, depositaram aos pés de Pedro, de Pedro, e aí Pedro fala para ele por que encheu o Satanás do coração, e aí a gente vai discorrer sobre isso, mas o fato é que os dois morrem por causa desse erro, por causa desse pecado. A gente vai entrar na questão também do porquê que eles morreram, não apenas foram repreendidos. Existe um motivo, existe um porquê, tá? Mas a gente vai falar sobre isso. Bom, primeiro, nós temos que partir do ponto de que o que aconteceu foi uma tragédia. Eu imagino que todos concordem com esse ponto de vista. O que acontece na família de Ananias e Safira foi uma tragédia. A Bíblia não diz se eles tinham filhos, se eles tinham netos, a Bíblia não diz qual era o tamanho da família de Ananias e Safira. Mas, independente da quantidade de membros dessa família, o fato de duas pessoas da mesma família morrer no intervalo de 3 horas, eu diria que pode ser considerado uma tragédia. Seja para aqueles que ficaram, para aqueles que tinham contato imediato, ou um contato próximo com a família. A gente poderia até mesmo dizer que foi uma tragédia, inclusive, para a comunidade que eles participavam, para a igreja que eles participavam. Imagina aqui, por exemplo, nossa igreja, a gente tem aqui, de novo, uma média de 50, 60 pessoas, e aí, de repente, no espaço de 3 horas, morrem um marido e uma mulher. É uma tragédia. Não deixa de ser uma tragédia. Então, a primeira coisa que a gente aprende na lição de hoje é que, e a gente já sabe disso, eu tenho certeza que nenhum de vocês, nenhum de nós questionamos isso, todo pecado tem uma consequência. E às vezes as consequências são trágicas. Por isso que não só por isso, mas também por isso que é importante não brincarmos com o pecado. Tem muito crente que brinca com o pecado. Como assim brinca com o pecado? Tem muito crente que sabe que o pecado está ali, que sabe que se chegar perto vai se queimar, mas fica naquela brincadeira, né? Fica naquela coisa. No Brasil, tem a festa de São João, se não me engano, no Brasil isso. Tem a festa de São João que tem a fogueira e o pessoal brinca de passar em cima da fogueira. Não tem uma história dessa lá no Nordeste? Não, né? Até de caminhar na brasa. Tá? Isso, de caminhar na brasa e fica passando e tal, por ali. Tá brincando com fogo.
Brincar com o pecado é perigoso. Tome cuidado ao você brincar com o pecado. Diego, como que eu brinco com o pecado? De novo, você sabe que aquilo ali é pecado, você sabe que se você for ali é pecado, você sabe que se você vê aquilo ali é pecado, você vai pecar, mas você fica, não, eu vou lá, não, eu vou fazer, não, eu vou falar, não, eu vou ver, não, mas vou misturar, não tem problema, eu consigo saber. Você está brincando com o pecado, cuidado. Ananias e Safira brincaram com o pecado, cometeram um pecado gravíssimo, porque pecaram contra Deus, não contra os apóstolos, não contra a igreja, e o resultado disso foi uma tragédia. Pecados resultam em tragédia. Tome cuidado com isso. Por que eu destaquei no início que Ananias e Safira, ao que tudo indica, não eram convertidos, mas apenas frequentavam aquela igreja ou faziam parte daquela comunidade de forma rasa? Romanos capítulo 1, versículo 16, vai nos dizer, Romanos capítulo 1, versículo 16, vai nos dizer sobre, vamos dizer assim, a transformação que é causada na vida de uma pessoa que é alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Versículos 16 e 17 do capítulo 1 de Romanos. Paulo vai falar o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Por que nós falamos, ou podemos, vamos dizer assim, deduzir que Ananias e Safira não eram de fato convertidos espiritualmente, embora frequentassem aquela comunidade, aquela igreja? João capítulo 3, do verso 3 ao verso 7, diz assim: Jesus respondeu e disse, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar do ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Quando nós olhamos para Ananias e Safira, nós entendemos, por essa atitude deles, nós entendemos que eles não eram convertidos. Talvez eles estivessem em processo de conversão, não sabemos, mas convertidos não eram. Por quê? Porque quando a gente olha para Ananias e Safira, a gente vê um casal, duas pessoas, que foram de certa forma alcançadas pela mensagem do Evangelho, do contrário, não estariam naquele lugar, não frequentavam aquela igreja, que estavam acostumados ou entendiam a prática que era feita, mas que não entendiam a mensagem da prática. Por quê? Porque se eles entendessem o porquê que eles faziam aquilo, se eles entendessem o porquê que eles estavam fazendo aquilo ali, de vender uma propriedade, pegar o dinheiro e levar para os discípulos para repartir entre as pessoas que frequentavam aquela igreja, eles não teriam feito o que eles tinham feito. Então isso mostra que Ananias e Safira não tinham um total entendimento do que eles estavam fazendo ali. Não vou dizer que eles estavam perdidos na igreja, mas também não estava tão certo da direção. Quando a gente olha para Romanos e a gente olha para Romanos capítulo 1 e João capítulo 3, nós vemos que o Evangelho de Cristo Jesus, ele transforma a vida de uma pessoa. Nicodemos já era velho, Nicodemos era mestre, Nicodemos sabia o que ele estava falando, Nicodemos conhecia a lei. Quando ele chega para Jesus, ele fala assim, olha, você tem que nascer de novo. Quando Jesus fala nascer de novo, Jesus não está falando somente de uma conversão. Jesus está falando de realmente nascer de novo. Todo mundo aqui tem acima dos 30, pelo menos. Não, nem todo mundo. Acima dos 20. Olha só, tá vendo? A gente pergunta a idade, já sei, né? É assim que a gente faz. Aí agora ela fica feliz, ela tem menos de 30, entendeu? Todo mundo aqui tem mais de 20. Todo mundo aqui já tem uma vida, né? Eu imagino que todo mundo aqui já foi para a escola, uns se formaram na faculdade, todo mundo, ou bem ou mal, tem uma profissão, tem o seu trabalho, tem a sua vida estável, tem a sua família e tudo mais.
Quando a gente fala sobre nascer de novo, e a gente está falando sobre nascer no Espírito, Jesus está falando literalmente nascer de novo, no sentido literal da palavra, e que abrange inclusive todas as suas consequências. Todo mundo aqui sabe falar, sabe comer, sabe beber, sabe andar, sabe dormir, sabe pegar um copo d'água. Se vocês nascerem de novo, fisicamente, vamos colocar assim, imagina que fosse possível vocês regressarem à idade que vocês têm hoje, voltar para a barriga da mãe de vocês e nascer de novo. Vocês iam nascer sabendo falar, comer, dormir, beber, pegar? Não. Quando Jesus está falando sobre nascer de novo, Jesus está falando sobre reaprender tudo isso novamente. Só que ao invés de ser sendo um bebê de 0 anos de idade, sendo um adulto de 20, 30, 40, 50, sei lá. Ou seja, quando um crente, quando uma pessoa se converte e ela agora precisa nascer de novo, e aí é importante a gente entender o porquê que ela precisa nascer de novo. Para quem está vindo no culto de doutrina, nas quartas-feiras, nós estamos falando sobre salvação. E a salvação, ela tem 3 fases, vamos dizer assim, ou pelo menos 3 fases. Você tem a conversão, a justificação e a regeneração. Santificação e tudo mais. Mas uma das fases da conversão, da salvação de uma pessoa, de uma alma, é a regeneração. Ou seja, se alguém se converte, e porque ela se converte, ela é justificada, ela tem que se regenerar. Ou seja, ela tem que nascer de novo. E nascer de novo implica, consequentemente, em aprender a falar de novo, aprender a andar de novo, aprender a beber água de novo, aprender a comer de novo, aprender a pensar. Tudo isso. Óbvio que no sentido espiritual. Então uma pessoa que se converte, ela tem que aprender a andar de novo? Algumas pessoas sim, né? Porque anda, né? Tem um cara que antes de se converter, ele anda todo marrendo, todo, né? Pitinho, a mulher anda rebolando. Se ela se converte, ela tem que aprender a andar de novo. Andar agora como uma serva de Deus e não como uma qualquer da vida. Mas o fato é que, principalmente espiritualmente, a pessoa ela tem que aprender de novo essas coisas. Porque ela nasceu de novo. Então, quando a gente olha para a atitude de Ananias e Safira, nós entendemos que o fato de você ter mentido sobre o valor da sua propriedade, a gente pode entender que não foi apenas nenhum pecado é apenas um pecado. Pecado é pecado, não existe pecadinho e pecadão. Mas a gente pode entender que a Ananias e Safira não estava tão firmes, convertidos, seguros daquilo que eles estavam fazendo. Mas se a gente nasce de novo, mas o desejo e as coisas que você tinha antes, tipo assim, vai mudando, mas elas vão sempre ressurgir, vai vir alguma tentação, alguma coisa para você fazer aquilo de novo, igual ele fala, inveja e o desejo, né? Mas mesmo você nascendo de novo, você vai ter isso. Sim, porque você continua sendo homem, você continua sendo... A natureza pecaminosa não muda, né? Não muda. Pois é, mas então... Mas regenerados em Cristo Jesus e transformados pela renovação do Espírito Santo, nós somos capazes de não extinguir, mas controlar e principalmente, vamos dizer assim... Sobrepujar esse desejo. Sobrepujar esses desejos, Saber escolher, né? Saber escolher. É você conseguir, assim... Eu sei que, vamos supor, eu sou uma pessoa... A gente está falando sobre mentira. Então, eu sou uma pessoa mentirosa. Antes de me converter, eu era uma pessoa que, olha só... Eu te contava uma história que você acreditava que eu era... Sei lá o quê. Mentiroso. Uma pessoa mentirosa. Tem pessoas que elas são... Tem pessoas que contam mentiras. Tem pessoas que são mentirosas. Então, imagina uma pessoa mentirosa. Essa pessoa se converte. Ou seja, ela se converteu, ela foi justificada, ela foi regenerada e agora ela está no processo de santificação. Se essa pessoa não só se regenerar, mas for transformada pelo Espírito Santo, a gente pode dizer que essa pessoa consegue deixar de ser mentirosa. O desejo de mentir sempre vai vir à tona. Tá? O desejo de mentir faz parte da natureza dela. Mas Jesus... ele transforma o caráter.
Espírito Santo, ele não transforma a personalidade, ele molda a personalidade, mas ele transforma o caráter. O que isso significa? Uma pessoa que é impulsiva, uma pessoa que é mais pavio curto, como o Pedro, por exemplo, que tem um temperamento colérico, que tinha um temperamento colérico, essa pessoa ela vai ser controlada, mas o caráter, Deus muda. Então, uma pessoa que mentia, ela não mente mais, mas isso não significa que ela não tem mais a vontade de mentir, mas ela consegue, porque ela foi transformada pelo Espírito Santo, porque ela nasceu de novo, porque ela foi regenerada, ela consegue, não, olha só. Ela entende que agora precisa deixar isso. Né? Pô, aqui uma mentirinha aqui resolvia meu problema. Não, mas eu não posso mentir. Então eu tenho que arcar com as consequências da verdade e deixar de mentir. Tá? Isso é muito importante a gente ter essa consciência, porque as pessoas acham que a partir do momento que elas se convertem, agora somos uma nova criatura, somos uma nova pessoa. Espiritualmente sim, mas a gente não pode achar que fisicamente, emocionalmente, nós somos uma nova pessoa. Não, nós levamos tudo que a gente, que nós, toda a carga que nós acumulamos até a nossa conversão, ela é levada conosco durante a nossa vida. E aí, abrindo um parênteses, é por isso que nós pregamos o Evangelho, principalmente para crianças. E isso vai em todas as áreas da sua vida. Se você se converter com 5 anos é muito novo, né? Mas vamos supor, se você, na Assembleia de Deus nós batizamos a partir dos 12. Então vamos botar como ponto de partida 12 anos. Se você se converte com 12 anos, e a partir dos seus 12 anos você tem uma vida cristã, e você passa pela adolescência, passa pela juventude, fase adulta, velhice, você vai ter, vamos dizer assim, de forma geral, tá? Não estou falando que de forma geral, você vai ter uma carga negativa ou experiências ou influências ruins, pecaminosas na sua vida, muito menos do que uma pessoa que se converte com 50. Teoricamente, se você se converte com 12 e você segue a palavra, você segue pelo caminho, quando você chegar com 25, 30, sei lá, com a idade que você for casar, você vai casar com uma pessoa, ou um marido, ou uma mulher, servo de Deus, tal, tudo certinho, você vai ter um casamento, né? Vamos dizer assim, feliz, um casamento bíblico, vamos dizer. Se você se converte com 40 anos, já me converti com 40 anos, já casado com 3 filhos, aí 2 filhos de uma mulher, um filho da outra mulher, e aí as mulheres infernizam a minha vida e tal, não sei o que, isso tudo não vai apagar porque você se converteu. Então, por isso que é importante, porque muita gente fala assim, não, eu quero morar no céu, então se eu me converter com 12, com 40 e com 80 no leito de morte, não faz diferença. O que importa é eu ir para o céu. De novo, muitos cristãos, a maioria deles acham que salvação é só morar no céu. Nós estamos aprendendo aqui que salvação é a última, é a cereja do bolo da salvação. Então, quando vocês pensarem em salvação, não se peguem ao fato de morar no céu. Morar no céu é uma consequência. Tá? Existem muitas coisas que vêm antes, que são muito mais importantes. Claro, morar no céu é importante, todo mundo quer passar a eternidade com Deus. Mas existem muitas outras coisas que vêm antes disso para que você chegue nesse último estágio. Vamos lá, primeiro a Francine, depois o Frank, depois a Elisandra, tá? A hora. Diga. Eu queria falar sobre Ananias e Safira, no caso deles, se eles realmente tivessem convertido, eles poderiam falar com os apóstolos, falar, olha só, a gente vendeu, deu tanto, a gente vai ficar com tanto e vai dar tanto, né? Tipo assim, só que eles nem pensaram em ser honestos. Eles literalmente falaram, não, usurparam, né? Isso. Não, mentiu e nem entenderam. Eu acho assim que o pior foi que eles não entenderam que eles realmente pecaram, eles mentiram. Né? Se eles tivessem levantado a questão, tivessem perguntado, como você falou, seria uma atitude condizente com os novos convertidos. Olha só, estou aqui, poxa, mas eu tenho que dar 10% do meu dinheiro para a igreja? Eu tenho que pagar de conta. Pastor, só como é que você sei que eu tenho que dar dinheiro para a igreja? Por quê? Por quê? Aí o pastor, não, só, você não dá o dinheiro para a igreja.
Você entrega o seu dízimo a Deus. Olha só, 10% por causa disso. Aí você orienta, você passa pelo discipulado. Mas não, eles já partiam do... Eles saíram fora totalmente do que estava acontecendo ali. E às vezes acontece isso dentro da igreja também, né? Que tipo, né, a pessoa sai toda, não fala, né? Tem que falar, mas a gente precisa falar um com o outro, mesmo que às vezes seja uma situação desagradável, né? Sim. Como dinheiro. Diga, Fernando. Nessa questão do nascer de novo, eu pelo menos comigo, antes de me batizar, eu tinha uma ideia. E aí depois que eu me batizei, essa ideia mudou. Porque eu pensava o seguinte: quando eu me batizar, eu vou ser d'água limpo, santo, eu não vou mais ter pecado nenhum. Instantâneo. E de certa forma eu também não vou pecar mais. Aí eu vi que passou alguns dias depois, eu não lembro se eu discuti, alguma coisa errada aconteceu, isso é óbvio. E eu pequei, claro. Não, se fosse considerar até agora, um montão de vezes, infelizmente. Mas aí o que eu vejo nessa passagem do nascer de novo é o seguinte: que o primeiro nascer não é escolha nossa, você só nasce. Isso. O segundo nascer, você não é obrigado, é uma escolha sua. Mas assim como é uma escolha nossa o nascer de novo da água e do Espírito, assim também é uma escolha nossa, todos os dias, agimos como uma pessoa que nasceu de novo. Então, essa luta ela nunca mais vai ser de nós. Até porque não teria nenhum valor na nossa vida em si se a gente simplesmente fosse limpo e pronto, não tudo santo. Aí não haveria nenhuma honraria, digamos assim, nenhum esforço para você ter conquistado aquilo. É nisso que se difere muita gente, porque muita gente que está na igreja não se limpa, continua do mesmo jeito, seja lá como for, logicamente que vão para o inferno. Agora, aqueles que querem seguir uma vida com Deus e tudo mais, eles demonstram isso diariamente. E o pecado, no final das contas, possibilita esse crente a mostrar que a vontade dele com Deus é maior do que ficar com o pecado. Por isso, veja como as coisas, como Deus é tão bom, que você falou uma coisa uma reflexão que eu gosto muito. A própria coisa que nos afasta de Deus, ela também serve para nos aproximar de Deus todos os dias. Como você falou, todo dia nós pecamos, então todo dia nós temos porque se fosse nós temos a opção, a escolha de rejeitar o pecado e nos aproximar de Deus. Porque se o pecado fosse uma coisa que acontecesse a cada ano, imagina, eu pequei hoje, só vou pecar de novo dia 13 de agosto de 2024. Em um ano eu esqueço o sabor do pecado, a consciência pesada, o remorso que o pecado me causa, a consequência que o pecado me causa. Imagina que eu pequei porque eu xinguei, eu briguei com o Francis, caí num tapa ali fora. E aí ficou aquela situação ruim das famílias e tal, da igreja, aquela vergonha e tudo mais. Agora imagina se eu fosse pecar de novo daqui a um ano. Talvez eu não me lembrasse. Não faço a mínima ideia do que eu fiz 3 de agosto de 2022. Talvez eu não me lembrasse e pecasse de novo. Mas Deus é tão perfeito. Não estou falando que Deus criou o pecado, que Deus criou a situação, mas estou assim, a coisa é tão bem amarrada que você peca todo dia. Você peca toda hora. Você sempre tem a oportunidade de lembrar do seu pecado anterior e fazer diferente. E é isso que você falou. Ninguém nasce de novo instantâneo. Não, agora eu não peco mais. Não. Às vezes você passa pouquíssimo tempo desde o seu novo nascimento, você já está diante do pecado mais uma vez. E nós escolhemos todos os dias, todos os momentos, a pecar e não pecar. Diga, Elisa. Eu penso assim, que tem muitos crentes que vêm para a igreja, eles vêm porque é domingo e tem que vir para a igreja, é uma obrigação. Porque eu vejo assim que o cristão, quando ele quer ter um relacionamento com Deus, ele ora, ele jejum, ele lê a Bíblia, ele não está tão preocupado com o pecado. Porque você está preocupado com isso, em ter o teu relacionamento com Deus. Então você não pensa muito, eu pequei ali, não, porque você está preocupado com isso. Eu faço isso, né? Não sei. Eu não fico me preocupando muito. Eu não foco no pecado. Eu foco em Deus, eu quero ter um relacionamento com Deus. Então, o cristão, ele jejua, ele ora, ele lê a Bíblia, ele fala com Deus, ele canta, né? Então, é isso. A gente só tem que tomar cuidado para a gente não... porque a gente foca no relacionamento com Deus, a gente
como é que diz? Subestima a ação do pecado. Né? É o famoso escreve certo por linhas tortas. Né? Assim, não, porque muita gente acha que no momento que nós somos salvos, nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, uma conta bancária se abre e o nosso relacionamento com Deus é transacional. Ou seja, contei uma mentira, mas fui na igreja. Tá. Saldo positivo. Cometi um adultério, jejuei 3 vezes na semana. Não, saldo negativo. E aí você vai equilibrando a sua conta, isso no final da sua existência, seja a sua morte física ou a volta de Jesus Cristo. O seu saldo for positivo, então você vai para o céu. Não é assim que acontece. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para... eu foco no meu relacionamento com Deus e deixo o pecado de lado, mas o pecado influencia no meu relacionamento com Deus. Não estou falando isso que você falou, estou só pegando o teu gancho para entrar nesse assunto. Tá? Porque muita gente acha que assim, bom, eu sou pecador, eu sou assim, é a síndrome de Gabriel, né, que chama? Nasci assim, sou assim, vou morrer assim, não adianta. Esse sou eu quem sou. Eu sou assim mesmo. Eu saio do meu empatado, eu sou um cara grosso, sou um cara estúpido. Eu sou mentiroso porque eu menti minha vida inteira, então às vezes eu... E não tem problema eu ser assim. Desde que eu olhe pelo outro lado. Desde que eu vá à igreja, desde que eu ore, desde que eu jejue, desde que eu entregue minha vida a Deus, desde que eu cante na igreja, que eu toque na igreja e tal. E que o meu coração queira estar com Deus. Isso é muito importante, sem dúvida. Mas a gente não pode esquecer que o pecado ele influencia no meu relacionamento com Deus. No meu relacionamento com Deus. Querer estar perto de Deus deveria ser automaticamente não querer cometer aquilo que me afasta de Deus, que é pecando. Porque senão a gente cai no erro, por exemplo, que muitos pais cometem, que é de mostrar amor para o filho, dando coisas para o filho. Certeza que vocês já ouviram, já conhecem, já viveram essa experiência. O pai não está nem aí para o filho. Trabalha 14 horas por dia. Mas como que ele tenta conquistar o amor do filho? Dando coisa para o filho. Fazendo coisas que o filho gosta. Então é o famoso que... eu falo muito isso com a minha esposa, para ela tomar muito cuidado, que é o progressismo na educação dos filhos. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase. Não é tempo de quantidade, é tempo de qualidade. Todo mundo já ouviu essa frase. Eu preciso passar tempo de qualidade com o meu filho e não tempo de quantidade com o meu filho. Cuidado. Cuidado. Algumas situações, em alguns casos, algumas pessoas, algumas famílias, não é o tópico da lição, a gente não vai falar sobre isso. Mas cuidado. Tempo de qualidade, nem sempre ele é mais mais longo, ele é melhor do que tempo de quantidade. Às vezes o teu filho precisa de quantidade. Porque o tempo de qualidade, eu trabalho 14 horas por dia durante a semana, não dá. Mas sábado, eu sou do meu filho. Eu passo o dia inteiro com meu filho. Entendi. Mas se na terça-feira ele chegar da escola triste, chorando, porque aconteceu alguma coisa, tu só vai saber no sábado? Então, cuidado. De novo, o progressismo na igreja, ele está entrando muito forte. Satanás, durante muito tempo, ele tentou impedir que as pessoas conhecessem a Deus. Não adiantou. Depois ele tentou impedir que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. Não resolveu. Agora ele quer distorcer a palavra de Deus. Ele quer tirar a atenção da palavra de Deus. Ele quer ensinar algo, mostrar algo que não é o correto. Progressismo nas igrejas. Progressismo religioso. Progressismo cultural. Progressismo na criação dos filhos. Então a frase é muito bonita. Eu preciso passar tempo de qualidade com meu filho, não tempo de quantidade. Não, você precisa passar tempo com o seu filho, você precisa educar o seu filho, você precisa cuidar do seu filho. Mas a vida é muito corrida, mas é muito difícil. Isso não é problema meu, isso não é problema de Deus, não é problema de ninguém. Isso é um problema exclusivamente seu, com o seu filho. Com o meu filho é um problema meu. Cuidado com essa frase, tá, pessoal? Cuidado com esse pensamento. Acabou, Elisângela? Voltando para o nosso assunto. A gente está falando sobre
o fato de Ananias e Safira não serem de fato convertidos, vamos dizer assim, pelas suas, né, a Bíblia diz para a gente julgar pelo fruto. Porque você está acusando Ananias e Safira. Não, estou olhando o fruto. O que eles fizeram me dá a ideia de que eles não estavam tão 100% assim. E por que isso acontecia? Por que essa situação nasceu naquela igreja, na igreja de Atos dos Apóstolos? Bom, vamos olhar um pouquinho a situação daquela igreja, o contexto daquela igreja. Você tinha Jesus Cristo, passou 33 anos aqui na Terra, pregou o evangelho e tudo mais, vou ressuscitar, vou morrer, vou ressuscitar, Jesus morre, ressuscita, passa 40 dias ainda com os discípulos, fala para os discípulos, olha, fica em Jerusalém, porque tu será revestido de poder e tudo mais. Passado esse período, estava todo mundo reunido numa casa lá em Jerusalém, fogo do céu, baixando o Espírito Santo, fala em línguas, sinais, milagres, movimento. Tinha muito movimento, tinha muito. Eu imagino que se vocês fizerem o exercício de tentar imaginar Jerusalém, o bairro, a cidade, aquele momento, aquele ponto na história, devia ser uma coisa, né? Fulano está doente, leva aqui que cura. Não sei o que aí, fulano fala, não sei o que, acontece, papapá. Devia ser uma coisa maravilhosa, como a gente já teve em outros momentos da história, como nós temos em alguma igreja, hoje mesmo, nos dias atuais, se você ouve, não, porque aquela igreja é uma benção, porque aquela igreja, não, aquela igreja tem profecia, aquela igreja tem não sei o que, muita gente vai seguindo sinais. Também não é o ponto, mas a Bíblia não fala para a gente seguir sinais, ela fala que os sinais nos seguiriam. Mas, enfim. Então, dá para entender o fato daquela igreja começar, aquela igreja primitiva, ela começar a crescer. Alguns podem falar até mesmo inchar. Por quê? Porque tinha muito movimento em volta daquela igreja. Isso atrai pessoas verdadeiramente buscando Jesus Cristo, buscando o relacionamento com Deus, mas também atrai curiosos. Mas também atrai pessoas que estão ali para ver como é que é, estão ali porque, né? Porque respinga, porque no deserto não tinha só judeu. Tinha um pessoal que saiu junto com o povo judeu ali, com os hebreus, para caminhar no deserto. De certa forma, eles eram abençoados, porque a bênção de Deus, ela está ali. Quem está debaixo, está debaixo. Quem está fora, está fora. Então, às vezes, tem pessoas dentro da igreja que são abençoadas não por causa do compromisso dele, pelo compromisso delas com a igreja, mas porque Deus abençoa a igreja de forma geral. Então, se você está ali, você acaba, vamos dizer assim, de certa forma, respingando. Ananias e Safira, tudo indica que eram as pessoas que estavam ali e, de certa forma, eram respingadas, eram alcançadas ou tinha a bênção de Deus de certa forma respingada sobre elas. O que a gente aprende com isso? Cuidado com o movimento. Muito movimento, cuidado. Muito movimento na igreja, muito movimentada, o quê? A gente vive num mundo, o mundo é mundo, desde que ele é mundo, né? Onde o evangelho ele nunca foi aceito. O evangelho ele nunca foi... O evangelho puro, o evangelho simples, o evangelho de Jesus Cristo, nunca foi uma coisa que todo mundo queria, que você via em todos os lugares, uma coisa super popular. O evangelho nunca foi popular. Alguém aqui lembra, ou já leu, de algum período na história, onde o evangelho de Jesus Cristo, onde Deus foi popular? Eu não lembro. E aí você, de repente, você vive num lugar, numa comunidade, num bairro, numa cidade, num país, você está num lugar onde o evangelho é popular. Com cuidado. Analisa. Né? Quando você fala popular, por exemplo, igual no Brasil? Hã? Igual no Brasil, por exemplo? Em outros lugares, no Brasil, nos Estados Unidos. Mas popular seria o quê? Todo mundo quer, todo mundo gosta, todo mundo curte. Você vai numa igreja, por exemplo, uma igreja gigante. É tipo assistir o filme da Marvel, né? Hã? Todo mundo quer ver o filme da Marvel. Filme da Marvel é novo, todo mundo vai. Aí você chega numa igreja gigante. 6.000 pessoas. Meu irmão, você não consegue entrar, o culto começa às 7, tem que chegar lá às 5, porque senão tu não senta. Se tu for no banheiro, quando tu volta, já era. Ó, se tu for no banheiro, vai pra casa.
e assiste pela internet o resto. Porque se tu for no banheiro, tu não consegue voltar para o lugar. Tu tem filho, amarra teu filho do teu lado, porque é tanta gente que se perde. Toma cuidado. Movimento. Muita... igreja cheia, porque lá é maravilhoso, que você sente o mover de Deus, que você sente a presença do Espírito Santo, e tá. Toma cuidado. Eu não estou falando que é errado, eu não estou falando para você não ir, eu não estou falando para você não frequentar, eu não estou falando para você tacar a pé, eu estou falando, toma cuidado. Olha os frutos. Ela é cheia de quê? O movimento é de da onde? Vem da onde? Vai para onde? Faz o quê? Toma cuidado. Nunca na história da humanidade, Deus, o Evangelho, foi popular. Do nada, 2023 anos, onde ninguém queria saber do Evangelho. Do nada, estou lá no Instagram, Diego Ventura, uma cruz. É legal. É cool. É maneiro. Todo mundo respeita. Toma cuidado. Você vai nos perfis de pessoas cristãs que falam sobre o Evangelho, vamos lá, que pregam a palavra de Deus e papapá. Tu vai no perfil da pessoa, a pessoa tem 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores. Mas pregando a palavra de Deus nunca foi popular. João Batista decapitado. Paulo crucificado. Nós aprendemos no seminário, no último módulo, que o único discípulo, o único apóstolo de Jesus que não morreu martirizado foi João. Mas que não morreu martirizado, morreu exilado. Na ilha de Fátima. Aí hoje, um discípulo de Jesus Cristo, 2 milhões de seguidores e tipo, cara, é legal pra caramba. Isso aí é. Tu já ouviu a palavra dele? Ou dela? Já foi para a Bíblia para saber o que ela fala, o que essa pessoa fala? É de fato o Evangelho? Ou essa pessoa só ganhando dinheiro com o Evangelho? Há um tempo atrás, estava numa roda de amigos, tudo até desviado tem. Que eles estavam falando de uma menina, eu não sei o nome dela, também não quero saber. A menina do iPhone 11R, sei lá, eu sei que tem um vídeo da menina aí, que a menina, com iPhone, não sei o que, papai, e os caras falaram assim, porque ela é crente. Eu falei, mas por que ela é crente? Aí não, porque ela falou que aquilo ali era uma igreja. Eu falei, tá, daí ela tá falando uma igreja, mas por que ela é crente? Não, porque ela é crente. Não, mas ela falou alguma coisa da Bíblia? Não, assiste o vídeo, aí botou o vídeo. Eu falei, mas ela não falou nada da Bíblia. Não, mas ela é crente, olha a roupa dela. Eu falei, mas ela não falou nada da Bíblia, ela falou alguma coisa da Bíblia? Não falou. Eu falei, então crente ela não é. Ela pode acreditar em Deus, ela pode seguir em Deus, ela pode frequentar uma igreja, mas crente ela não é, porque ela não falou da Bíblia. Então isso não é uma pregação. Então não coloca ela como uma crente. Então não diz que ela está pregando a palavra de Deus, porque ela não está falando a palavra de Deus. E assim como ela, tem milhares. Se você for no Instagram, você vai ver milhares de pessoas, cruzinha no perfil, milhões de seguidores, super populares, mas que não fala de Deus, que não fala da Bíblia. Que se você espremer, não sai uma gota de Evangelho. Cuidado, pessoal. Muito movimento. Nem sempre onde tem movimento, o Espírito Santo está presente. Tem avivamento, né? Nem sempre onde tem movimento, tem avivamento. São coisas completamente diferentes. Movimento é uma coisa, avivamento é outra completamente diferente. Você quer ver um exemplo? Também não vou entrar no detalhe, não vou entrar no pormenor, só porque, de certa forma, é relacionado. Eu não sei se há mais de 6 meses, talvez, teve um evento nos Estados Unidos, não vou lembrar a cidade. Na universidade lá, não foi? Na universidade, que começou com um culto de oração, se não me engano. Era uma igreja batista? Presbiteriana? Era uma igreja tradicional. Ela não era tipo uma igreja pentecostal, até onde eu sei, tá? Não, de novo, se tiver alguma informação errada, verifique a informação antes de passar para frente. O fato é, uma universidade americana, estava rolando, se não me engano, um culto no auditório,
e as pessoas começaram esse culto e tal, e o culto não terminou, no sentido de que as pessoas ficaram ali orando, papapá, e louvando, até que chegou o ponto de pessoas começaram, isso começou a se espalhar, começou a ficar famoso no mundo, a ponto de que eu vi, não conheço, mas vi em rede social de pessoas pegando o avião, indo para lá para participar desse culto que não acabou. Bacana. Isso foi um movimento ou um avivamento? Pergunto para vocês. Por quê? Acabou. Foi um movimento. Nesse movimento, quantas pessoas tinham? Não sei. Por alto, para ser assim, bem garantido, certo, vou colocar em 1000 pessoas. Muito mais, eu sei. Mas para ser assim, vamos falar assim, o Diego está falando mentira, fake news. 1000 pessoas. 100 mil. 100 mil? Redondo. 100 mil pessoas participaram desse movimento. Dessas 100 mil pessoas, quantas hoje foram realmente impactadas? Não só impactadas, mas transformadas por esse movimento. Continua no mesmo espírito. Continua no mesmo espírito. 10%? Seria bom, né? 10 mil pessoas, de 100 mil pessoas? Seria bom. Pouquíssimo. Mas a irmã Cátia já falou, seria bom. Ou seja, ela já não... Eu estou deduzindo que você não tem 100% de certeza que 10% dessas 100 mil pessoas foram avivadas pelo movimento. Convertidas, não só impactadas. Pessoal, impactada é uma coisa, transformada é outra. Porque a mensagem do Evangelho é impactante. Legal. Porque ontem eu fui impactado pela pregação da Palavra de Deus. Legal. Mas e transformado? Impactado não adianta nada. Transformado é um ponto. A gente chegou à conclusão de que 100 mil pessoas seria bom se 10% tivessem sido transformadas. É um movimento. Na igreja primitiva, aconteceu um movimento. Muitas pessoas estavam ali, mas tinha no meio da Ananias e Safira que participou do movimento, foi impactado, mas não foi transformado. Tinha movimento, mas não tinha avivamento. Cuidado com as igrejas de movimento. Cuidado com o evangelho que só causa movimento. Cuidado com as pregações que trazem movimento. Busque o avivamento. Quando a gente vai para os evangelhos, a gente vê uma passagem do tanque de Siloé. As pessoas ficavam ali no tanque, porque de vez em quando passava um anjo, agitava as águas. Quando agitava as águas, a primeira pessoa que entrasse ali era curada. Maravilha! Glória a Deus! Que cura! Que envia o seu anjo para curar. Mas é uma vez ou outra mesmo. É para o primeiro que chegar. O que acontecia ali era um movimento, claro, né? A gente está falando de coisas diferentes, mas vamos usar a mesma palavra. O que acontecia ali era um movimento ou um avivamento? Não. Era um movimento. Se eu fosse o avivamento, era curado toda hora. Era curado qualquer pessoa. Era um movimento no sentido, eu falei, vamos usar somente as palavras. Era um movimento no sentido de que, uma vez ou outra, vinha um anjo, passava a mão, passava por ali e agitava as águas. O primeiro que entrava era curado. É um movimento. Acontecia, legal, quando depois acabava. O próprio Jesus seria o avivamento. Jesus foi um avivamento. O avivamento ele transforma. O avivamento ele dura. O avivamento ele continua. O movimento não. O movimento ele vai, acontece e vai embora. Mas se conseguir uma pessoa, já não. O quê? Desses 100 mil aí, ela botou que 10% Não, em termos evangelísticos, sim, não, em termos evangelísticos, sem dúvida. A Bíblia diz que somente se uma pessoa se converter, já basta, já tá bom. Sem dúvida. O meu ponto não é na questão, no sentido evangelístico. Eu estou falando para crentes, estou falando para a igreja, são escolas dominical. Eu estou falando no sentido de crentes que buscam viver de movimento, ao invés de viver o avivamento. O cristão verdadeiro, pautado na Bíblia, ele não busca viver de movimentos.
Ele busca de um avivamento. Diga. Então, já fui pra igreja lá em Recife, que o pastor balançava a chave do carro, gente corria. Sério, gente corria, dizendo que todo mundo ia ganhar um carro ali, não sei o quê. Aí... Qual é o endereço da igreja? Foi lá? Eu não sei dirigir. Despacha para a vergonha? Não, e aí eu fiquei impressionada como assim as pessoas ainda acreditam que isso acontece, sabe? Acredito. Eu não sei como, porque é uma coisa tão óbvia que aquilo ali, sei lá, enfim. Eu fui embora assim, dizendo nunca mais voltar. Diga, Beto. Eu acho que a gente está colocando um ponto aqui, como o irmão professor falou, que eu acho que é para ver realmente o sentido do evangelização e o movimento. Eu já estive aqui eu já conheço muitas igrejas, eu estou aqui na minha há quase 30 anos. Eu já vi de jogar a capa, o pessoal voar, e era tentadora de ouro, eu nunca ganhei. Eu já vi tanto movimento na igreja, e eu ficava pensando, por que não eu, né? Por que não eu? Todo mundo ganha tentadora de ouro, dente de ouro, o irmão. E são movimentos, e o triste, eu falo assim, com lágrimas nos olhos, como as pessoas ficaram, Jesus. Às vezes quem fica é aquele que não ganhou nada, rapaz. Mas está esperando a bênção. A gente pode ter uma comparação que eu gosto movimento e avivamento. Churrasqueira a gás e churrasqueira a carvão. O movimento é uma churrasqueira a gás. Meus exemplos são sempre de comida, né? O movimento é uma churrasqueira a gás. Tu liga, bota no alto. Lá no churrasco que nós temos da igreja, a churrasqueira, né, monstra, subiu fogo, não sei o que, queimou carne, tira, movimento. Mas se tu fechar, acabou. Dá 5 minutos, está fria a grelha. Churrasqueira a carvão. A chama não é muito alta, mas está sempre queimando. Sempre queimando. Sempre queimando. Está acabando o carvão, coloca um carvão novo. Daqui a pouquinho está queimando. Já virou o braço. Aí vem outro, queima também. Aí vem outro, queima também. Aí vem outro, queima também. Churrasqueira a gás, vamos supor que ela tenha 3 bocas. Se você ligar uma boca no máximo, as outras 2 ficam apagadas. Já reparou isso? Ela não vai acender. Uma churrasqueira a carvão, se tu colocar uma brasa e colocar outra do lado, dá pouco tempo, a segunda está com brasa também. Se tu colocar mais uma, avivamento. Vira uma só. Virou uma só. Cuidado com as igrejas do movimento. Cuidado com o evangelho do movimento. Não busque movimento, busque avivamento. Aqui a gente tem um exemplo de uma igreja que teve um movimento espetacular, mas daí a pouco tempo, ontem eu estava lendo estudando sobre hermenêutica, que vai ser o próximo módulo do seminário, e é interessante quando você vê ali do tempo da igreja, você vê a igreja aqui do zero, aí ela fala assim, buf. Aí passa pouco tempo, 500 anos, ela fala assim, e aí ela fica 1000 anos no zero. No zero não, no 1. No 1. Zero, Verdade, bem lembrado. Ela fica 1000 anos no 1. Aí depois ela fala assim, buf, né? Reforma protestante. Aí depois ela baixa de novo. Aí fica mais 200, 300 anos. Aí depois lá em 1900 tem o movimento da Rua Azusa, nos Estados Unidos, na Califórnia. E buf, de novo. Aí agora ela está baixando de novo. É assim que fica uma história da igreja, vamos dizer assim. Então cuidado. Muito movimento, não estou falando que é errado. Mas desconfia. Não se entrega. Veja bem, estuda. Usa a Bíblia, A Bíblia, meus irmãos. Isso aqui é a chave do mundo. Isso aqui é perfeita para tudo. Tudo que você pegar e você confrontar com a Bíblia, vai sair sim ou não. Vai sair o devo ou não devo. Vai sair o certo ou errado. Vai sair o tá quente ou tá frio. Tudo, absolutamente tudo, qualquer assunto. Joga na Bíblia e você vai ver. Mede com a Bíblia que você vai ver o real tamanho. Se é movimento, se é avivamento, se é temporário, isso não é. Seguindo adiante, alguém queria falar? Diga. Mas onde Jesus passava também tinha um movimento. Sim,
um exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes. Ele pregava ali, fazia multiplicação dos pães, dali já saía e já ia para outro local. Sim. Aí no outro local a mesma coisa, tinha aquele movimento. 4.000 homens, 5.000 homens, 7.000 homens. E quantos ficavam com a palavra no coração? Então, exatamente. Teve muito movimento, mas chegou uma hora que ele falou e no final ele falou assim, os 12, e vocês também querem ir embora? E eles falaram, Jesus, vamos para onde? Então a gente vê que, de novo, o Evangelho, a gente poderia que Jesus ele foi um movimento com avivamento, né? A gente, de novo, eu estou usando apenas as palavras para exemplificar, não dizendo que Jesus fez um movimento. Jesus ele era o próprio, né, o próprio tudo. Mas a gente vê que o próprio Jesus, ele trazia um movimento e causou avivamento. Mas mesmo o movimento de Jesus chegava uma hora que o pessoal, muitos seguiam Jesus somente por ensinar as maravilhas que ele fazia. Entende? Diga. Irmão, eu acho que é interessante esse aspecto. Tem pessoas que têm essa palavra do carisma, né? Que conseguem falar isso, que muita gente tem muito cuidado com isso, né? Tem pessoas que leem uma frase e pregam 3 horas. E até é impactante, de certa forma. E eu acho interessante que Jesus, enquanto ele está fazendo o milagre de pão, falando das bem-aventuranças, mas quando ele fala largai tudo, aí a coisa fica feia. Aí a coisa fica feia. A coisa fica, eu digo por mim, aí já não tenho tempo, não vai trocar. E outra coisa que é importante, você comentou você fez um comentário muito bom que mas Jesus também fazia movimento, mas ele era Jesus. Entende a diferença? Uma coisa é eu seguir o movimento feito por Jesus, outra coisa é eu seguir o movimento pelas outras coisas. Porque Jesus falava de si próprio, mas ele era Jesus. Mas ele fala que não, porque várias coisas fará. Porque Paulo falava, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas ele era Paulo. Você pode pegar aí o maior crente que existe hoje na face da terra. Eu acho que ele não é igual a Paulo, não. Ou quem fosse. Ainda que fosse. Mas ele é imitador de Cristo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você pode imitar quem for, desde que essa pessoa imite a Cristo. Ela imita Cristo. Ela prega a palavra de Jesus Cristo. Ela prega a verdade. Então vai. Agora, se é só, palavra bonita, mas vazia, toma cuidado. Quer falar? Até porque Jesus era o avivamento, né? Mas naquele meio de movimento existia fariseus, pessoas que tinham matar ele. Um monte de coisa. E hoje em dia não mudou, né? Não mudou. Tá falando de pessoas, né? De seres humanos, né? Então, naquele tempo, né? Existia esse tipo de pessoas, como hoje também. Exatamente. Seguindo adiante, então, Ananias e Safira chega, vendem a propriedade, vão para lá e aí Ananias mente o valor. E aí é muito interessante que o apóstolo Pedro, ele fala uma coisa lá em Atos capítulo 5, no versículo 9, talvez? Não. Versículo 3. Atos 5, versículo 3 e depois do versículo 9. Versículo 3 diz assim: Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Versículo 9 diz assim, só a primeira parte. Então Pedro lhe disse, agora para a esposa de Ananias, por que é que entre vós vos concertastes, ou seja, fizeram conluio, combinaram para tentar o Espírito do Senhor? É muito interessante quando Pedro chega para Ananias e fala assim, por que encheu Satanás o teu coração? Dando a entender de que Satanás que colocou no coração de Ananias de tipo, ninguém por 100, fala ninguém por 50, tá bom, ninguém vai saber. Não tem cartório, ninguém vai atrás. Só que Pedro fala assim, por que encheu Satanás o seu coração? A gente já falou aqui mais uma vez. Se o copo está cheio de água, eu consigo encher de novo? Está cheio, está cheio. Se Satanás conseguiu encher o coração de Ananias e Safira, é porque ele estava cheio ou vazio? Estava vazio. Mais um ponto
sobre Ananias e Safira não estarem tão firmes assim na igreja. Satanás só consegue encher o coração de quem o coração está vazio. Se o teu coração estiver cheio de Deus, se o teu coração estiver cheio da palavra de Deus, Satanás não vai encher o coração. Satanás conseguiu encher o coração de Jesus Cristo no deserto, mas a barriga dele estava vazia, ele passou 40 dias sem comer. A bexiga dele devia... Bom, vazia não está porque a gente produz a urina também, não só porque bebe água, mas devia estar bem vazio. Porque ele passou 40 dias sem beber. Mas Satanás conseguiu encher o coração dele? Como que Jesus venceu Satanás? Estava cheio da palavra. Da palavra dele. O crente cheio da palavra de Deus, Satanás não consegue encher de mentira, não consegue encher de engano, não consegue encher de nada. Porque ele vai chegar para encher e vai falar, ih, tá cheio, não dá para encher, eu vou encher o próximo que está vazio. Você tem um carro, tanque de gasolina, 50 litros. Você pega o teu carro, para num posto de gasolina, coloca ali o pitoco para botar gasolina no carro. Vai sair gasolina? Não vai. Tu vai ligar, vai sair uma gotinha, o sensor vai ver que o carro está cheio e acabou. Não vai. Não vai encher com outra gasolina. Porque o tanque está cheio de gasolina. Ananias e Safira fizeram isso porque estavam vazios. Não se fica vazio. Ou você está cheio de Deus, ou você está cheio do diabo. Ou você está cheio da palavra de Deus, ou você está cheio de engano, de mentira, ou está cheio de Satanás. Crente não fica vazio. Ninguém fica vazio. Não existe vácuo no ser humano. Está sempre cheio de alguma coisa. No ruim de tudo está cheio de ar. O vazio que a gente fala, o copo está vazio, meu copo está meio vazio. Não, ele não está meio vazio. Ele tem metade de água e metade de ar. Está vendo a importância da física na escola? Quando a mãe fala, estuda, meu filho estuda. É porque não existe vácuo. Ninguém fica vazio. Você está cheio de alguma coisa. Se você não estiver cheio de Deus, você está cheio de outra coisa que não é Deus. Dois corpos no corpo no mesmo lugar. Dois corpos no mesmo lugar. Ananias e Safira mentiram porque estavam vazios. E por que estavam vazios, Pedro diz? Porque encheu Satanás aqui no coração. Diga, Cátia. Eu fiz uma experiência muito bonita, agora eu estive no Egito e eu aprendi uma coisa, não sei, você está falando sobre Satanás, eu tenho um pouco de divergência. O rapaz que nos levou na viagem, no grupo, muita gente, ele falou, olha, quando esses beduínos, esse pessoal falar, você não olha no olho, não dá atenção e passa direto. Eu vi como pecado, irmão, se você olhar no olho, se você der quando eu vi, eu perdi meus 20 euros. Ele começa com o euro, e ele começa falando, e ele é simpático. Quando eu vi, eu já tinha gastado meu dinheiro, aí eu falei, todo mundo no ônibus riu da minha cara. Não, olha só, aconteceu comigo. É a mesma coisa, você, principalmente nesses lugares, gente, aí depois eu aprendi, todo mundo passava, estava segurança, porque tudo é muito seguro lá, segurança aí. Quando o cara vem com aquela coisa, não olha no olho, passa direto. Não dá bola, passa nada. Se você der bola, pode ver isso. Tem gente que fazia, não, irmão. Se olhar. Foi início do ano passado. A gente foi para Madrid, eu, Fabiana, meu irmão e minha cunhada. Aí a gente saiu do palácio lá de Madrid, estava no pátio ali, tirando foto, não sei o que, aí chegou um cara. Aí falou assim, tudo bem, isso aqui, falando inglês. Chegou falando espanhol, aí eu mudei para o inglês, o cara, eu estou muito feliz que meu filho nasceu, não sei o quê, papapá. Falei, poxa, que legal, pô, parabéns e tal, porque eu sou... Ele falou de um país na África, não lembro qual era o país, que eu sou de tal lugar, acho que era Nigéria, eu acho, que eu sou da Nigéria, sei lá, país X, não sei o quê, meu filho nasceu, e eu estou muito feliz, pô, parabéns, legal, eu tenho 2 e tal, não sei o quê. Eu comecei a conversar com o cara. E a Fabiana de longe só olhando. Aí o cara, não, porque lá onde eu venho, a gente tem um costume de dar um presente quando a gente ganha um presente. E porque eu ganhei um filho, eu quero te dar um presente. Aí o cara foi me dar uma pulseira de couro. Pegou uma pulseira de couro, deixa eu colocar aqui. Aí colocou a pulseira de couro, não sei o quê. Não sou de usar pulseira, mas obrigado pelo presente, não sei o quê. Tchau, vamos embora. Aí ele, não, peraí. Mas você vai embora assim? Você não vai me dar um presente? Aí eu já manjei.
Aí eu falei assim, mas você ganhou um presente, então você me deu um presente. Aí ele falou assim, não, mas você ganhou um presente também, a pulseira, então você me dá um presente agora. Eu falei, cara, mas eu não tenho presente não, me dá um dinheiro. Me dá 10 euros. Eu falei... Uma pulseira de 50 centavos. Não tenho. Aí não, mas... E pior que eu não tinha não, porque eu realmente só uso cartão. Se você abrir minha carteira hoje, tem pouquíssima nota. Não tenho, não sei o quê. Eu sei que no final, não lembro quanto tempo eu fiquei nessa brincadeira. Porque depois eu comecei a dar corda pro cara e tal, não sei o quê. Eu sei que no final o cara pegou a pulseira de volta, pegou meu braço, tirou a pulseira e tal, e foi embora. Aí quando eu saí, a Fabiana falou, o que tá falando com o cara ali? Aí eu contei pra ela a história e tal, rindo. Tipo assim, achando que tava, né? O cara queria me enganar, carioca, malandro. Eu que dobrei o cara. Aí no final ela falou assim, mas por que tu ficou ali? Eu falei, tava ali e tal. Não perdi nada. Ela falou, não, perdi teu tempo. Aí eu lembro quando foi isso, ela falou, tô aqui há X minutos te esperando, todo mundo te esperando, a gente devia estar passeando. Perdeu teu tempo. É isso que a Kátia falou. Se você não olhar no olho, você não peca. E ainda que você fala assim, não, mas eu consigo olhar no olho, eu vou. O cara vai querer enganar. Carioca. Não vai me enganar. Saiu do Rio de Janeiro, você enganado em Madrid, perdeu tempo. Ou seja... Se der sorte, eu perdi mais dinheiro. Ou seja, sempre perde alguma coisa. Brincar com o pecado sempre perde alguma coisa. No ruim, perdeu tempo. Ainda que você não peque de fato, ainda que você não se perca de fato, ainda que você consiga se recuperar do ocorrido, no ruim de tudo, Kátia, perdeu tempo. Você só tem tempo. E o tempo é o quê? O tempo é precioso para Deus. Sabe por que o tempo é precioso? Porque Deus fala assim, olha só, o campo está branco já para colher. Não tem tempo para perder. Cada segundo que a gente perde é uma alma que morre sem ter ouvido a palavra de Jesus Cristo. Irmão, você falou, para uns é só o tempo, para outros é dinheiro, para outros são vidas preciosas, que também fazem com mulheres, com... eu vi ali Satanás, entendeu? É a marcha de Satanás. Então a gente tem que ter muito cuidado. Exatamente assim. assim. Quando a bola, quando ele vem, sai. Bom, aí Pedro fala assim, por que encheu o Satanás do teu coração? Satanás encheu o coração de quem está vazio. Satanás encheu o coração de quê? De Ananias. De mentira. Mas a gente pode colocar esse encher de mentira com várias outras coisas. Com o que Satanás enche o teu coração? Com o que ele vai tentar colocar ali? Às vezes ele nem enche, mas ele coloca uma gotinha, Teu coração tem 1 litro de capacidade. Às vezes ele não encheu o teu coração, mas ele colocou ali 10 ml. Aí depois ele coloca mais 10. Depois ele coloca mais 5. Aí tu começa a perceber, ele vai baixar para 1 ml. Aí tu dá uma relaxada, ele aumenta para 20 ml. E aí depois quando você vai ver, o teu coração já está cheio. Satanás. Porque se eu pegar um copo d'água, cheio d'água, e eu pegar café e começar a entornar, a água vai sair para fora. Só pode sair para fora, não pode sair para dentro. Mas a água vai começar a sair. E vai chegar uma hora, se eu continuar derramando café, que só vai ter café ali dentro. De princípio a água vai ficar meio amarronzada, depois o café vai ficar meio aguado, porque o café não está forte, o café está aguado. É aquele crente que está ali, não, eu não estou desviado. Eu só deixo de fazer algumas coisas. Não estou desviado. Não, está desviado. Se você não está cheio, você está vazio. Se você não está cheio de Deus, você está cheio de outra coisa. Se você estiver cheio de qualquer coisa que não seja Deus, você está desviado. Então o diabo ele faz assim, ele vai enchendo aos pouquinhos. Não é? É sutil. É nos pequenos detalhes. É nos pormenores. É no nada a ver. É no, que eu falei, no tempo de qualidade com a minha família. Não, eu preciso trabalhar porque eu tenho que sustentar a minha família. Que é bíblico que eu sustente a minha família. Sustentar de quê? Arroz, feijão novo sustenta. Arroz, feijão novo sustenta. Pode ter certeza. Que se tu comer arroz, feijão novo todo dia, arroz tem carboidrato, ovo tem proteína, gordura e feijão tem vitamina.
muito ferro. Então, arroz, feijão e ovo sustenta de boa. Então, tá fazendo alguma coisa a mais do que apenas sustentar a família. O diabo ele vai devagarinho, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhezinhos. Diga. Eu tenho uma dúvida. No nosso dia a dia, realmente, o irmão estava falando do exemplo lá de Madrid, do rapaz que colocou a pulseira. No nosso dia a dia, assim, digo, real, no trabalho, real, oficial, existem aquelas pessoas, assim, que Satanás usa para tirar a gente do centro da vontade de Deus? Bom, Se você deixar, né? tipo assim, de maneira geral, sim. De maneira geral, sim? Sim. Mas a gente também tem muita... O ser humano, ele tem... Isso aí é desde do Éden. O ser humano ele tem uma coisa chamada... Eu chamo de transferência de culpa. A culpa não é minha. A culpa é de alguém. Ou a culpa é minha porque ela é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Né? Deus, quando chega para Adão, ele fala assim: por que tu comeu o fruto? Não, eu comi porque a mulher que me deu para comer. Aí Deus chega para ela e fala assim: por que tu comeu o fruto? Não, eu comi porque a serpente que tu criou. Ela não falou assim, mas estou parafraseando. Não, eu comi porque a serpente que tu criou que me deu para comer. Aí. Entende? Por que tu pecou? Não, porque aquele enviado do Satanás, aquele demônio na terra, ele que me fez pecar. Às vezes sim, mas nem sempre, né? Às vezes dá pra desviar, né? Você sempre tem o poder de escolher pecar ou não. Então assim, é possível? De maneira geral, sim, sem dúvida. Né? Mas é porque o fato não é assim, de me, um exemplo pra mim, estou levando pra mim, de me levar a pecar, mas me tirar daquela paz que quando eu saí de casa eu orei, eu entreguei meu dia a Deus, eu pedi. Então, mas sabe? Eu entendi. Mas olha só. Jesus ele conta uma parábola sobre a casa edificada na areia e na pedra. Se a tua parte estiver edificada na pedra, vai bater na vontade. Se tu tivesse entrado em Cristo, mas tô aqui do lado e a música e aí eu comecei a rebolar. Bom, mas se eu tivesse... Não, tô aqui e tocou um funk do meu lado, eu comecei a rebolar. Bom, mas se eu estiver em Cristo, se eu tiver meu coração com o hino da harpa, se eu tiver com a palavra de Deus dentro de mim, pode tocar o funk, o forró, o pagode, o axé, o que for, vai ficar tocando. Mas, entende? Eu acho assim, até a palavra de Deus, muitas das tribulações que eu venci o mundo. Eu acho que questão de música a gente pode entrar, talvez faça um com outro. Não, mas eu queria colocar, às vezes você tem uma pessoa que te tira do sério o trabalho, que gosta de fazer confusão, que fala mentira, como você já viveu isso, sim. E exatamente como você vai viver isso. Como é que você, não é questão da música, porque tá com o tapete lá no meu trabalho, sexta-feira o pessoal junta o tapetinho, são todos muçulmanos. Passei uma semana agora com o pessoal duro, mas fui. Mas eu queria dizer como é isso. No mundo tereis tribulações, mas eis que venci um minuto. Nem sempre a gente vai vencer. Eu queria dizer, muitas vezes a gente vai rodar do trabalho, porque você não pode estar como eles. Né? Mas é o preço que a gente tem que ser crente, a gente abaixa a cabeça, a gente pede desculpas. Eu acho que tem que fazer um ritual. Então, mas você falou uma coisa, senão três tribulações. Nem sempre, mas nem sempre você vai vencer. Vencer no plano humano, quando aquela coisa assim, chegar, eu tenho razão. Uma coisa que eu aprendi, desculpa, primeira aula que eu tive de direito aqui na Alemanha, com o serviço social, no Portugal, né? Embaixo. Foi a primeira lei que o professor, eu gostava muito dele, ele dizia, o Lehmann Franz, ele falava assim, não confunda ter direito e ganhar o direito. São duas coisas totalmente diferentes. Sim, mas eu quero falar para vencer. No mundo tereis aflições, tereis tribulações, mas nem sempre a gente vence. No sentido de você querer ter razão e achar que... Não, como vencer? Vencer você sempre pode. É sempre uma escolha. Mas como é? Tá. Não, claro, você pode... irmão, claro. Não, eu tomei um susto aqui. Não, desculpa. É como o copo que você tá aí. Vencer você sempre pode. O copo. Porque lá
odeiam, me perseguem, não sei o quê, um enviado de Satanás para me atazanar o juízo. Vencer você pode. É uma escolha. Como você vai vencer? O que significa vencer? Aí é outra história. Vencer não necessariamente é ele se converter. Vencer não necessariamente é ele pedir demissão. Vencer pode ser você sair do emprego. Mas vencer você pode. É isso que eu estou falando. É exatamente isso. A minha Agora, entendeu? é como você falou, esse copo, eu não sei mais, desculpa, muita coisa em português eu já perdi, mas para os que falam alemão, vamos dizer, Israel beleza da Halle de Foro. Bem cheio, meio vazio. Depende da perspectiva. Eu sempre vejo como Halle de Foro, o copo. Tem gente que vê sempre como Halle de. E esse é um problema de muito cristão. É a perspectiva. Esse é um problema de muito crente. Porque no mundo isso faz sentido. A gente deu limões, faça uma limonada. Mas espiritualmente falando, não tem meio cheio ou meio vazio. Porque lá em Apocalipse diz que o morno eu vomitarei da minha boca. Entende? Então, para o crente, não tem meio cheio e meio vazio. Ah, eu estou meio vazio de Deus. Ah, eu estou meio cheio de Deus. Não, meu irmão. Ou tu é cheio, ou tu é vazio. Sim ou não. Sim ou não. Diga. Então, teve um exemplo comigo no meu trabalho anterior, que assim, meu chefe, ele me agredia verbalmente, assim, muito, e ele partia, assim, ele era muito grande, então ele partia assim pra cima de mim. Eu acho que o próximo passo dele seria me bater, sabe? De verdade, assim, porque... Ele não é doido? Aqui tem que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui a gente tem 7, a gente consegue mais um com ela. Orar por ele. Ele crescia muito pra cima de mim, ele crescia pra cima das idosas, e eu via que era uma coisa sempre com mulher. Ele nunca ia pros homens, claro, né? Ele ia sempre... E aí eu chegava em casa todo dia chorando, falava com o Matheus, eu vou passar lá, jogar uma pedra no carro. Só que assim... Já tive piores ideias. Então, só que assim, eu falava com o Matheus, isso não é vencer, concorda? Não é. Mas Matheus, na cabeça do Matheus, ele acha que ele deve vencer. É o impulso, né? Se ele sair a pedra, ele acabar com o carro do cara. Entendo. Então... Diga. A passagem que veio a respeito dessa discussão, em 1 Coríntios 10, 13, diz assim, ó, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Mas se pegar, tereis o amigo que é o Espírito. Mas às vezes a gente está empilhado, porque escuta um outro cidadão, eu no meu trabalho não escuto, às vezes em falar, às vezes já no testemunho, tem um bando de preguiçoso lá, não tem vontade no começo que eu já nesse empresa, era pegar a empilhadeira e passar assim pro pessoal. Eu já estava empilhado comigo. Pregar e promover o encontro. Daí eu comecei a escutar, comecei a levar ele no barco para escutar no trabalho, botava a caixinha de som atrás, ficava escutando, e na hora que me dava mais raiva, eu escutava assim uma coisa na música assim, chuva de graça, por exemplo, falava uma coisa, poxa, bicho. Eu não deixei tempo para o Espírito Santo. Aí hoje em dia, quando os caras ficam preguiçosos, tu já até gosta, que aí eu tenho que pra minha vida. Eu fico tranquilo, exatamente. Às vezes faz uma outra coisa, cara. Eu penso comigo, se eu tivesse lá de ter o Espírito Santo falar uma outra coisa ao meu coração, em vez de eu ter ouvido o meu próprio coração, não tinha feito coisa com ele. Não atropelei ninguém, claro. Que bom. Fico aliviado. Eu acho que quem é humano, a gente pode contar, tem histórias mais interessantes. Tem coisas piores. Mas olha só, olha o que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 9. Colossenses 3, capítulo 9, diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Dá vontade de fazer? Dá vontade de ir lá e, irmão, arranhar o carro do cara todo. Dá vontade de ir lá e dar um soco na cara dele, atropelar com a empilhadeira, com o hidrofone, dá. Mas eu não posso fazer, porque as coisas velhas já se passaram. Tudo se fez novo. Tudo é tudo. Se tem uma coisa que nós aprendemos no estudo da palavra de Deus, é que as palavras elas têm um porquê. Não é tudo porque não tinha outra palavra. Tudo é tudo. Tudo já se fez novo. Os meus sentimentos são novos. As minhas atitudes são novas. As minhas emoções são novas. Os meus atos, as minhas palavras, os meus amigos, meus relacionamentos, tudo é novo. Então eu não posso mentir como o velho homem mentia. Ananias e Safira não podiam mentir como eles mentiam antes de ter conhecido a Jesus Cristo. Eu não posso me vingar como eu me vingava antes. Tudo se fez novo.
porque pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Nós temos que ter a ideia, ter o entendimento de que, olha só, nós não podemos, se nós vivemos no Espírito, nós temos que praticar as obras do Espírito. Eu não posso viver no Espírito e praticar as obras da carne. Não condiz. Se eu continuo praticando a obra da carne, bom, então, ou o Espírito que eu estou vivendo agora, ele é meio barra, meio tijolo, ou eu realmente não estou vivendo do Espírito, eu estou vivendo da carne. Então se decide. Então, entende o que está acontecendo e toma uma atitude. Eu acho que é tomar atitude, porque, assim, graças a Deus, nessas situações que eu exemplifiquei aqui, eu sou imediatamente tocada pelo Espírito. Mas, assim, amém. Glória a Deus, mas, assim, que não é fácil, irmão, não é fácil. Porque, assim, tem hora que você faz, Senhor, me segura, porque senão eu vou abrir a minha boca e vai sair uma tonelada de coisa aqui. Ó, Gálatas capítulo 15, versículos 17, 24 e 25, Gálatas 5, 17, 24 e 25 diz assim, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Tem que ser assim. Se algum dia a carne e o Espírito falam a mesma língua, meu irmão, então tem coisa errada. O Espírito não é santo. Então o Espírito não é santo. A carne, ela sempre tem que viver em conflito com o Espírito. Sempre. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro. Ou seja, o que um quer, o outro não quer. Quando os dois olharem para a mesma direção, tem alguma coisa errada. O que eu falei no início. Na história da humanidade, Deus nunca foi popular. Nem no meio do povo dele ele era popular. Aí agora, 2023, com Jesus às portas para voltar, os sinais da vinda de Cristo cada vez mais latentes, cada vez mais presentes, cada vez mais se cumprindo, é legal ser cristão? Crente influência. Crente ganhando dinheiro para influenciar pessoas. Mas crente nunca foi pago para falar de Jesus. Pelo contrário, ele sempre foi cobrado. Por que agora mudou? Opõe-se uns aos outros para que não façais o que quereis. Versículos 24 e 25. E os que são de Cristo crucificaram, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se tu vive no Espírito, meu irmão, você tem que andar no Espírito. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas é difícil. Mas você tem que fazer. Eu não gosto de escovar o dente. Não, eu tenho que escovar o dente. Eu não gosto de comer salada, mas eu tenho que comer salada. Tem dia que eu como, tem dia que eu não como. O dia que eu não como, falta uns meio fedorento, pá. O dia que eu como, fica mais. Mas tem que comer. Tem dia que não dá pra tu andar no Espírito, porque já tá, tipo, se me der bom dia, eu já pergunto, bom dia pra quem? Mas isso não pode ser o meu padrão. Isso não pode ser o meu diário. Eu não posso me conformar com isso. Ah não, meu irmão, eu sou uma maravilha até o dia 25. Quando chega dia 25, o dinheiro começa a acabar. Aí eu já tenho que escolher o que eu tenho que comprar, o mais barato, eu já paro de comer carne e começo a comer ovo. Então, dia 25 ao dia 30, não me liga para dar bom dia. Não, meu irmão. Então tu se controla. Então tu pede ao Espírito para te controlar, porque você nasceu do Espírito, você tem que viver em Espírito. De novo. Ah, você está falando que é fácil. Não. Não é fácil. É simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Ah, você está dizendo que você consegue. Eu falei para você? Não. Estou jogando um videogame e passa na minha frente para você ver como é que é. Mas tem que ser. Tem que ser. Porque se não for, alguma coisa está errada. Então tu não vive no Espírito. Tem que ser assim, pessoal. Por fim, lá em Josué, capítulo 7, versículo 1, a gente não vai ler, mas em Josué, capítulo 7, versículo 1, a gente tem a passagem de Acã.
onde eles invadem Jericó, e aí quando invadem Jericó, Deus fala assim, olha só, não pega nada, acaba com tudo. Acã vai lá, olha uma capa, que bonitinha e tal, não sei o que, pega a capa, leva pra casa e esconde dentro de casa. Alguém sabe me dizer, alguém sabe me dizer qual foi a consequência do pecado de Acã? Morte. Morte de toda a família. Todo mundo. Tragédia. O pecado, ele sempre resulta numa tragédia. Sempre. Pô, Diego, mas eu já cometi uns pecados aí que, olha só, não deu nada. E ninguém descobriu. Não deu nada. Uma hora... Ainda não deu nada. Uma hora a conta chega. Alguma coisa vai acontecer. Mas e se eu arrepender? Hã? Mas e se eu arrepender? Você é perdoado, mas a consequência continua. Deus, ele perdoa o pecador, mas ele não livra a consequência. Por quê? Porque Deus é amor. Mas na mesma medida, ele é justiça. Entende? Mas Deus, ele ele... não alivia essa consequência? Não. Se for a morte, seria a morte. Física que você está falando? É. Sim. Se for a morte, será a morte. Quer ver um exemplo bem drástico, bem direto, que a gente já está quase encerrando? Viver uma vida no mundo. Prostituição, droga, homossexualismo, sei lá. Prostituição, droga. Peguei AIDS. Me converti. Deus, ele perdoa o meu pecado? Ele vai me curar da AIDS? Talvez. Talvez sim. Mas talvez Viver não. mais tempo. Às vezes não. Eu conheci um cara. Não. O que eu tô falando, tipo assim, talvez sim, talvez não. Não faz parte do... Poxa, mas eu contraí o vírus da AIDS, mas eu estava no mundo, agora eu sou uma nova pessoa, sou uma nova criatura. No Espírito. Entende? Então, Deus, ele perdoa o pecado porque ele é amor. E porque ele é amor, ele te livra da consequência do seu pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte espiritual, eternamente distante de Deus. Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Ele te livra da consequência do pecado da morte eterna. Que é a morte eterna. Tá? Mas porque ele é justiça, ele não pode te livrar da consequência humana, terrena. Entende? Porque senão ele ficaria, vamos dizer assim, desbalanceado. Deus é amor, mas Deus é justiça. É que nós sempre esquecemos que ele é justiça. Quando é conosco. Quando é para os outros, a gente fala, não, Deus que eu fiz é um Deus justo. Ele vai fazer, vai acontecer, não sei o quê. Deus é amor, Deus é justiça. Deus é Pai, mas ele é Senhor. A igreja do movimento só conhece o Deus Pai. Não conhece o Deus Senhor. Não conhece servir a Deus. Só conhece o Deus me ama. Que eu sou filho, que eu mereço, que não sei o quê. Mas Deus é Pai, mas ele também é Senhor. E não é que ele é primeiro Pai e depois é Senhor. Primeiro Senhor e depois Pai. Não, ele é Pai e Senhor. Ele é amor e é justiça. O tempo inteiro, em todo o tempo. Em tudo que ele faz. Todos os atos de Deus é um ato de amor e de justiça. Deus, ele é justo amando e ele ama de forma justa. A gente não consegue entender isso. Porque na nossa cabeça, nós como humanos, nossos atos, ou a gente comete um ato de amor ou a gente comete um ato de justiça. Porque a justiça nem sempre é amável. Ou o amor nem sempre é justo. Então a gente não consegue entender no sentido pleno do conceito, sabe? Mas Deus, ele é amor e justiça ao mesmo tempo. Todas as atitudes de Deus são amor e justiça. Noé, o dilúvio, na época de Noé, foi um ato de amor e de justiça. O homem peca, Adão e Eva, Deus vai lá e expulsa Adão e Eva do paraíso. Poxa, mas se Deus perdoou, por que tinha que expulsar eles? Amor e justiça. Se Deus não expulsasse Adão e Eva, se eles comessem a árvore da vida, o que ia acontecer? Hã? Responde pra mim.
Não, o pecado foi a árvore do bem e do mal. Ele ia ficar pecando Sem morrer. indeterminadamente. Amor e justiça. Ele tinha que ser justo, ou seja, todo esse paraíso que eu criei e preparei para você, você não pode mais ter acesso. Eu não posso mais vir aqui contigo e falar contigo de tarde, todos os dias, porque você pecou, você está longe de mim. Então eu preciso te tirar daqui. Mas eu também vou ser amoroso com você para não dar a chance de você comer da árvore da vida, porque senão você vai viver eternamente longe de mim. E eu não quero isso para você. Eu quero entregar meu filho por você, para que você, crendo no sacrifício dele, possa ter os seus pecados perdoados, redimidos, justificados e, como consequência, você possa voltar a ter comunhão comigo. Ok? Para nós terminarmos, Tiago capítulo 4, versículo 7. É agora que a Kátia vai... Eita, Mas não viu, bem. não, é agora que ela vai... Tô brincando. Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7 diz assim. Então, não vou nem ler. Então não vai dizer que foi eu que falei. Alguém lê para mim, por favor, Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eita! Se eu resistir ao diabo, ele vai falar o quê? Ele vai fazer o quê? Tem 2 pontos. 3, na verdade. Primeiro, ele fala para eu enfrentar o diabo? Não. Sempre que você enfrentar o diabo, você vai perder. Ah, mas eu tenho que esmagar a cabeça, eu tenho que pisar na serpente, eu tenho... Não tem que fazer nada. O arcanjo não fez, tu vai fazer por quê? Então, primeiro, resistir o diabo. E a palavra de Deus me diz, a palavra que eu leio, que eu prego, que é a verdade, somente a verdade, a palavra de Deus diz que se eu resistir ao diabo, ele vai fugir de mim. É isso que fala? Não. Ó. Sujeitai-vos A quem? a Deus. Exatamente. O diabo só vai fugir de mim se eu resistir a ele estando sujeito a Deus. Aí ele foge. Se eu só resistir, ele passa por cima. Ele vai persistir. Aí ele vai persistir. Se eu estiver sujeito a Deus, aí sim eu posso resistir ao diabo e ele vai fugir de mim. Amém. Jesus Cristo estava sujeito a Deus. Jesus Cristo estava cheio, com o coração cheio da palavra de Deus. O que aconteceu com Satanás? Deu linha na vida. Nosso dia a dia, no chefe no trabalho, no colega de trabalho, nos preguiçosos lá da onde o Franz trabalha. Meu irmão, se tu estiver sujeito a Deus, resiste, que o diabo vai fugir. Se alguém enviado por Deus, como a irmã Ana falou, algum enviado de Satanás aí, algum amaldiçoado aí, algum demoniado que está querendo me afligir, que não pode me ver, que já vem para cima de mim e tal, não sei o quê. Se tu estiver sujeito a Deus e resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Nós sempre temos a opção de resistir ao diabo. Como o Franz leu, ninguém é tentado acima do que pode suportar. Se você está sendo tentado em alguma área da sua vida, se você está sendo tentado no casamento, no relacionamento com A, B ou C, no trabalho, no clube, aonde seja que for, se você está sendo tentado em algum lugar, em alguma situação, pode ter certeza que você consegue vencer. Não estou falando que é fácil, não estou falando que eu faço, não estou falando que o pastor faz, não estou falando que todo mundo consegue, todo mundo consegue menos eu. Não estou falando isso. Eu estou falando que é possível. Porque a palavra de Deus me diz, em Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ninguém é tentado acima do que pode suportar. Ninguém. Isso é um ato de amor e de justiça de Deus. Deus seria injusto se ele permitisse isso. Deus não seria amoroso se ele permitisse isso. Mas porque Deus é amor e justo, ele nos dá a tentação
Agora só, é na medida. Aí entra o ponto negativo, que você não consegue, né? Às vezes você consegue, para um, para A, para B, você consegue ali mentir a carga que você consegue suportar. Para Deus você não consegue. Então com Deus é na medida. Cada um tem a sua medida. Se a minha medida é 50, eu vou até os 50. Mas não vai passar dos 50. Digo. Foi como o Jó, né? Foi como o Jó. Foi como o Jó. Exatamente. Por fim, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, que diz assim: mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. No fim de tudo, a igreja está aqui, meu. Para te ajudar. A igreja está aqui para te orientar. A igreja está aqui para te tirar dúvida, como a Francine falou. A Ananias podia chegar para Pedro e falar assim: mas Pedro, mas peraí, por que eu tenho que vender tudo, entregar? Não dá para ficar com uma parte? Como é que funciona isso aí? Por que todo mundo fala? Eu tenho que fazer também? Pergunta. Conversa. Ah, a aplicação está difícil, não estou conseguindo. Conversa. Pede ajuda. Levanta a mão. Às vezes a gente está ali se debatendo sozinho, está sofrendo sozinho, está sendo tentado sozinho. Claro, a tentação é individual. Mas às vezes você está querendo, né, vencer pelos seus próprios méritos. E Deus fala assim: mas tem uma comunidade contigo. Tem um monte de gente contigo. Por que você não pede ajuda? Ah, eu vou te ajudar a vencer a tentação? Não, não vou te ajudar diretamente. Vai chegar uma hora que você vai ter que fazer por você. Mas eu posso te ajudar na oração, eu posso te ajudar intercedendo por você, eu posso te ajudar, tipo, caminhando junto, igual o Alcoólicos Anônimos. Meu nome eu nunca frequentei, graças a Deus, mas pelo que você vê nos filmes, né, todo dia na reunião você tem lá: meu nome é Diego, papapá, eu estou há tantos dias sem consumir álcool, né, ou sem usar droga. Ainda que seja para isso. Te ligo todo dia, 11 horas da noite. E aí, meu irmão? Bom, meu nome é Diego, tenho 37 anos, estou há 2 minutos sem cometer pecado. A igreja está aqui para isso. Coluna e firmeza da verdade. Não sofra sozinho, meu irmão. Não sofra sozinho. Sofra junto conosco. É um prazer sofrer com vocês. E não estou falando da boca para fora, não. Estou falando porque Jesus falou isso. Ele falou 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se não for um prazer para mim sofrer com você, se não for um prazer para mim me entristecer com você, me alegrar com você, então o que eu estou fazendo aqui é vão no Senhor, então não adianta nada. Então eu estou vivendo uma mentira. Não sofra sozinho, não sofra calado. A igreja está aqui para isso, para ajudar uns aos outros. Que Deus abençoe em nome de Jesus.